Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Este vídeo é da sequência Séries que Resistem ao Tempo, em que eu me permito revisitar algumas séries que vi ao longo da vida e que ainda me marcam, que ainda permanecem relevantes, que ainda vale a pena assistir. O episódio de hoje é sobre Memórias de Brideshead, que não é uma série, e sim uma minissérie em 11 episódios, baseada no romance de Evelyn Waugh, que é um romance belíssimo, uma reflexão sobre a fé, a religião, o fanatismo e o impacto da intransigência religiosa na vida de uma família. O romance é narrado por Charles Ryder. Charles Ryder é um artista plástico que conheceu a família Flight através do Sebastian Flight, que era seu contemporâneo na universidade, e ele acabou entrando em contato com essa família, e existe aí uma diferença social, porque os Flight, embora estejam em decadência, são aristocracia. O pai do Sebastian é o Marquês de Marchmain, e eles têm essa mansão que é praticamente um monumento a uma era passada, e a minissérie é filmada em Castle Howard, no Yorkshire, que é uma locação até bastante usada pelos britânicos quando querem mostrar uma casa aristocrática desse volume, dessa antiguidade. E o Charles Ryder, ele é dessa classe média mais alta, porque o pai é um estudioso, é uma pessoa respeitável, não está nas profissões do comércio, não faz nada que seja considerado daquela burguesia mais comezinha, mais comum, mas há uma diferença social totalmente nítida entre Charles e Sebastian, que se traduz também no quanto de dinheiro cada um dos dois tem disponível para suas despesas na universidade. Charles leva uma vida frugal, e o Sebastian, ele é um esbanjador, porque embora a família esteja em decadência, ele ainda tem uma mesada considerável, ele ainda leva uma vida de ócio. Quando o Charles entra na universidade, e as locações em Oxford belíssimas, o Charles está disposto a estudar, porque para ele a universidade é o que vai definir um rumo na vida. O Sebastian não, o Sebastian está lá porque é uma tradição. A família tem dinheiro, ele não tem que ter uma profissão, ele não tem que ter nada, então ele passa a vida de farra em farra com um grupo absolutamente excêntrico, e ele é super mal afamado por N motivos. A minissérie, isso aqui foi um presente da minha irmã, uma coisa muito fofa que ela fez por mim, e que como ela importou, não é compatível com os equipamentos de DVD, então eu preciso assistir no computador. Graças ao cabo HDMI a gente consegue agora plugar na TV. Mas isso aqui é a edição que comemorava 25 anos do lançamento de Memórias de Brideshead. A série foi produzida para a ITV, a Independent Television, que é uma rede rival da BBC no Reino Unido,
E tem um elenco brilhante. Só aqui vocês estão vendo o Anthony Andrews, que faz o Sebastian, e o Jeremy Irons, que faz o Charles Ryder. Mas tem o Laurence Olivier fazendo o Marquês, tem a Claire Bloom fazendo a mãe do Sebastian, a Stéphane Eldram fazendo a amante do Marquês, e vai por aí, vocês vão reconhecer muitas pessoas. A série foi lançada em 1981 e foi exibida no Brasil no início dos anos 80, eu não vou lembrar ao certo, pela TV Cultura aqui de São Paulo. E foi algo que pra gente, sabe, abriu a cabeça, porque a Cultura exibia várias minisséries da BBC. Na época em que nós tínhamos TV preto e branco, Guerra e Paz, com Anthony Hopkins no papel do Pierre Bezorov, foi algo inacreditável. Mas quando Memórias de Brideshead chegou, nós já estávamos com a TV colorida. Por isso eu acredito que tenha sido em 83 ou 84. E foi algo inacreditável, aquela fotografia britânica que eu nunca tinha visto, foi meu primeiro contato com esse formato de narrativa histórica que as emissoras britânicas têm. Depois eu iria conhecer os filmes do James Ivory e os duelistas do Ridley Scott, mas naquele momento foi algo que abriu a minha cabeça. E a série é muito feliz na adaptação do livro. São duas obras diferentes. O livro é muito mais cerebral, é muito mais intelectual. É um debate filosófico sobre o impacto da intransigência religiosa na vida das pessoas. Mas a série, ela vai criando o clima da época, vai construindo as personagens, vai dando toda a dimensão humana. E é interessante porque nesse momento em que eu estava reassistindo, várias vezes o povo aqui de casa passava pela sala enquanto eu fazia as minhas anotações. E um dia a Débora, minha filha, falou, nossa, é melancólica, né? Se o livro é cerebral, a série é melancólica. E é isso mesmo, a trilha sonora, a narrativa cadenciada e tristonha do Jeremy Irons, porque é um romance com narrador, perderia praticamente 80% do clima se a minissérie fosse simplesmente acontecendo. Então, a narrativa e a narração construída a partir da memória da personagem do Charles Ryder é algo que está refletindo todo um desencanto com a própria vida por ter feito parte da tragédia da família Flight. E eu não vou entrar em detalhes, porque é algo que é uma tragédia. É uma tragédia que atinge cada um dos membros da família de uma maneira diferente. Cada um deles é destruído pela prática intransigente do catolicismo e o que isso faz com a consciência de si, com a percepção de si e com a maneira como pessoas fanáticas se relacionam com o mundo. Sebastian vai ser a vítima mais aparente, mais tocante, mais terrível, mas todos os outros vão ser atingidos de uma forma ou de outra e nenhum deles vai ser feliz e a família Flight acaba neles. Mas ao mesmo tempo a vida do Charles é impactada, acho que dá para pensar ele conhece o Sebastian em 1922 e o último contato que ele tem com a família é às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
E ele vai rememorar tudo isso, porque no momento em que ele está servindo ao exército britânico na guerra, ele vai ser alocado para treinamento, e o local de treinamento, um dos locais por onde ele está passando no início da década de 40, é exatamente a mansão de Brideshead. E ao olhar para aquilo ocupado pelo exército, virando almoxarifado, escritório, sala de rádio e tudo mais, ele vai começar a relembrar toda aquela etapa da sua vida em contato com os flight. E eu vou me permitir alguns spoilers, porque eles estão evidenciados até nessa capa. Esse é o Aloysius, o ursinho de pelúcia do Sebastian. Sebastian é uma personagem que você alterna impaciência, raiva, uma imensa pena e um carinho por ele. Porque Sebastian não amadurece. Amadurecer para o Sebastian significa ter que enfrentar seus próprios demônios, que não são demônios de verdade. Sebastian é gay, e isso fica aparente assim que você percebe o conflito que ele está vivendo, porque como a família é ultracatólica, ele não pode ser gay. Isso é um pecado mortal, é algo medonho, é algo que não cabe na família Flight. E se ele amadurecer, ele tem que se deparar com isso, ele tem que olhar para si e ver quem ele é e escolher entre a fé da família e o seu eu. E é por isso que ele tem uma relação incrível com a babá que cuidou dele e que ainda mora numa mansarda, praticamente na mansão, porque isso era comum entre as famílias aristocráticas. As crianças cresceram, mas a babá não vai embora, porque a expectativa é que as crianças gerem herdeiros para a família, e o que melhor do que a babá que cuidou deles mesmos continuar cuidando dos seus filhos nessas relações de servidão medonhas que os britânicos cultuam. Mas nenhum dos Flight vai ter herdeiros, e a babá vai se eternizando. Quando Charles volta ali no início da década de 40, ela ainda está naquela mansarda, toda plácida, uma interpretação meiguíssima da Mona Washburn, mas o Sebastian mantém essa relação, carrega esse urso de pelúcia por toda Oxford, e é assim que o Charles o conhece e fica fascinado. E há entre os dois uma espécie de infatuation, ou algo até mais meigo, porque é uma paixão, mas é uma paixão que não se realiza, porque nenhum dos dois, o Charles, porque ele talvez não seja gay, e sim bissexual, ou ele não queira avançar e estragar a amizade, porque na verdade ele está apaixonado não só pela pessoa do Sebastian, mas por tudo que o Sebastian representa. E isso fica claro porque quando ele conhece a família Flight, ele passa a se sentir parte desse mundo, e ele passa a conviver, e ele é abduzido pelo mundo dos Flight. Ele passa a se envolver cada vez mais, e ele deixa de ser aquele rapaz burguês, ele vai se refinando. A interpretação do Jeremy Irons é fabulosa,
porque você, nos primeiros episódios, você percebe pelo jeito que ele se veste, pela maneira como ele para, pela maneira como ele fuma, que existe uma diferença social entre os dois. Não é nada escancarado, não é nada evidente, mas você percebe que existe essa diferença, que o Charles é um rapaz extremamente educado, mas que ele não tem o refinamento aristocrático. Ao longo da vida, dessas quase 2 décadas que ele conviveu com a família Flight, ele vai se refinando. E ele vai se refinando a ponto de que no momento em que ocorre a ruptura, ele é mais refinado que os próprios Flight. Ele se veste, ele se comporta, ele fuma, ele para à beira da lareira de uma maneira totalmente diferente do que quando ele era um jovem rapaz burguês à procura de ascensão social em Oxford. E na série e no livro acontecem 1000 coisas. Acontece a Grande Greve de 1926, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. E é interessante que, pelo fato do Charles ter sido abduzido por essas pessoas tão charmosas e atormentadas e fascinantes, ele vai entrar na greve de 26 do lado dos opressores. Ele nem sequer faz uma leitura de consciência. Ele é abduzido por essa aristocracia e ele fica tão fascinado que ele não entende as implicações sociais de tudo o que está acontecendo e que essa decadência não é para ser lamentado. Um novo mundo está surgindo e esse novo mundo pretende ser mais igualitário, precisa ser mais igualitário. Mas o Charles é um náufrago desse mundo que está acabando. Ele perdeu seu pertencimento à classe média e abraçou uma aristocracia decadente que é para acabar. E eu estou falando para vocês da perspectiva das décadas de 20 e 30, porque nós que vivemos hoje sabemos que a aristocracia não acabou, que ela sofreu um rebranding, como se diz hoje em dia, que ela se travestiu, que ela se converteu a outras estéticas, que ela se suavizou, mas que continua lá, que ela perdeu uma boa parte da fortuna por causa dos impostos e das mudanças sociais, mas que ela se casou com herdeiros dos Estados Unidos, que é o que Dalton Webb mostra e que vocês vão ver em outras obras britânicas, como isso é explorado, como a aristocracia se tornou resistente à mudança do tempo, mas ao mesmo tempo abraçou algumas das mudanças para poder sobreviver, que é um pouco o que o Tommaso de Lampedusa retrata no Leopardo e Gato Pardo, que eu ainda vou abordar aqui no canal quando falo sobre filmes, porque tem o belíssimo filme do Luchino Visconti dramatizando o romance. Então, vejam, Memórias de Brideshead é uma minissérie que merece ser revisitada e ela é, no título original, Brideshead Revisited, porque o Charles, ao adentrar novamente a mansão de Brideshead, revisita todo o seu passado. Então, quando ele revisita Brideshead, ele revisita todos os significados que isso teve para a sua vida. E é maravilhoso, extremamente bem filmado, impecável sob todos os pontos de vista, e nos permite revisitar esse período histórico e
e ver como as pessoas o percebiam, porque o Evelyn Waugh foi contemporâneo desses processos, ele viveu todos esses processos, então ele está retratando pessoas da sua época, dramas da sua época, e isso fica muito impregnado na maneira que ele escolheu narrar em primeira pessoa, colocando o Charles não só como protagonista desse drama, mas como narrador também. Eu não vou me estender demais, porque vocês sabem, é para que as pessoas tenham curiosidade e resolvam assistir. Dá para baixar Memórias de Brideshead, você não precisa sair por aí procurando se existe box, se não existe. Dá para você ter acesso de outras maneiras. É uma minissérie que eu recomendo demais. É um trabalho primoroso de adaptação literária, de direção de arte, de direção em geral, com atores maravilhosos em desempenhos incríveis, com uma fotografia nostálgica maravilhosa e que vai fazer com que vocês se aproximem do drama humano. Mas não percam a capacidade crítica. Não se deixem seduzir pelos flight. Não sejam o Charles. Não fiquem suspirando por um mundo perdido de uma aristocracia glamurosa e maravilhosa. Por que não? Porque o drama não é apenas que os flights são parasitas que vivem de glórias passadas e que sabe lá como o dinheiro dessa família foi obtido. É também um drama pungente e que arrasa com a gente de ver o que a intransigência religiosa provoca e como ela pode destruir as pessoas até o mais amargo fim e impactar em tudo em volta. Então não caiam na armadilha dos flight, tenham uma leitura crítica, porque se vocês observarem a minissérie mais próximos, vocês verão que o diretor era crítico. O Charles Sturridge e o Lindsay Hogg, que foi o primeiro que é uma direção que foi pega no meio do caminho. Você tem um material produzido por um diretor e o outro diretor que pega e dá a forma, continua com as filmagens e vai produzir todo o resto e dar um formato final. Então, vocês vão ver que ali houve crítica, que ali em pequenos detalhes, na maneira como as pessoas e as situações são retratadas, existe uma crítica. E é isso. Esse foi o Séries que Resistem ao Tempo, enfocando Memórias de Brideshead, minissérie da ITV de 1981, baseada no romance de Evelyn Waugh. Eu espero que vocês assistam, que apreciem o drama humano em toda a sua complexidade, mas que se mantenham críticos, porque o entretenimento é algo incrível que o ser humano criou para fugir dos seus próprios problemas. Mas o entretenimento crítico é ainda melhor, porque muitas vezes nos permite olhar para o drama do outro e redimensionar os nossos próprios dramas, sem precisar viver a mesma miséria que os outros vivem. E é nesse sentido que neste canal eu recupero tantas histórias tristes, tantos períodos medonhos da história da humanidade e tanta história, porque isso é parte de mim. É por isso que eu me tornei historiadora.
Eu vejo vocês no próximo. Cuidem-se muito e até!